A oração que move os céus não é uma oração comum. Ela não nasce de uma rotina mecânica ou de palavras decoradas, repetidas apenas por hábito ou tradição. Ela não é fruto de uma religiosidade fria, que apenas cumpre um ritual para ficar em paz com Deus. Pelo contrário, essa oração nasce do encontro genuíno com o Deus, do toque do Espírito Santo que acende dentro de nós uma chama que não se apaga. E a verdade é que esse tipo de oração começa muito antes dos lábios se abrirem. Ela começa no lugar mais profundo da alma, naquele espaço invisível que só Deus consegue sondar. É ali que moram nossas dores mais secretas, nossos sonhos mais antigos, nossas feridas mais profundas e, ao mesmo tempo, a nossa esperança. É nesse lugar que a oração verdadeira começa a germinar, como uma semente invisível que, no tempo certo, brota e rompe as barreiras. Geralmente, essa oração poderosa surge em momentos limite. Surge quando já não temos forças para lutar, quando todas as portas se fecharam, quando todas as alternativas humanas se esgotaram, quando olhamos para todos os lados e não vemos saída. É quando o médico diz que não há mais o que fazer. É quando as contas acumulam e o salário não chega. É quando o casamento parece desmoronar, quando a amizade se rompe, quando o coração se enche de um peso insuportável. É nessa hora, no meio do desespero ou da entrega total, que algo dentro de nós desperta e decide clamar: Senhor, eu preciso de Ti mais do que qualquer coisa nesta vida. É o momento em que reconhecemos que não podemos mais contar com nossas próprias forças, que não temos mais controle sobre a situação. E quando reconhecemos isso, Deus começa a agir, porque Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago 4:6. A beleza dessa oração é que ela não está limitada por paredes, horários ou condições ideais. Deus ouve o clamor sincero em qualquer circunstância, seja no silêncio da madrugada, enquanto todos dormem e a cidade está parada, ou na correria da cidade, dentro de um ônibus lotado, no meio de uma estação de metrô. Ele ouve no leito de um hospital, quando o coração está aflito e os olhos marejados. Ele ouve no meio de uma reunião de trabalho, quando só conseguimos falar com Ele em pensamento. Ele ouve no campo, na fábrica, no quarto, na prisão, no deserto. A oração que move o céu não é medida pelo tempo de duração, pelo tom de voz ou pelo vocabulário usado. Ela é medida pelo nível de entrega, pela intensidade da dependência, pelo reconhecimento da nossa fragilidade e da grandeza de Deus. É a oração de quem se lança na presença de Deus como quem mergulha em águas profundas, sem medo, sem reservas, sem se preocupar com o que vai encontrar lá no fundo, porque confia plenamente que Ele está no controle. Por isso, se essa mensagem está fortalecendo sua fé, eu te convido agora. Curta, compartilhe, inscreva-se e escreva nos comentários: Senhor, quero viver uma vida de oração que move o céu. Esse ato simples de declarar publicamente vai marcar espiritualmente o seu compromisso. E nunca se esqueça: a oração que move o céu não é privilégio de poucos. É para todo filho que decide se achegar ao Pai com sinceridade. O trono da graça está aberto, a porta está destrancada, e a voz de Deus ainda ecoa dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Esse tipo de oração é resultado de um coração que entende com quem está falando. Não estamos nos dirigindo a uma figura distante, nem a um ídolo de pedra, nem a uma energia impessoal. Estamos falando com o Criador do Universo, aquele que desenhou cada estrela no céu e conhece cada uma delas pelo nome. Isaías 40:26. Ele é o mesmo que sustenta cada planeta em órbita e, ao mesmo tempo, se importa com a lágrima que escorre no rosto de um filho seu. Ele é tão grande que governa o cosmos e tão próximo
que se inclina para ouvir uma oração sussurrada. Quando essa consciência toma conta de nós, a forma de orar muda. Passamos a orar com mais ousadia, mais confiança e mais intimidade. Entendemos que Deus não apenas ouve, mas deseja responder, de acordo com seu amor e sua perfeita vontade. Então percebemos que a oração não é só pedir. Orar é adorar, é se arrepender, é perdoar, é interceder, é agradecer, é se render, mas também é ouvir. Sim, porque oração é diálogo. E como em toda conversa profunda, há momentos de falar e momentos de ouvir. Há ocasiões em que falamos muito, derramamos nossa alma, mas também há momentos em que o Espírito Santo nos pede silêncio, para que possamos ouvir a voz suave do Pai. Muitas vezes, é nesse silêncio que Ele nos dá uma direção, uma estratégia, uma paz que não faz sentido para o mundo ou até mesmo um espera que prepara o caminho para algo muito maior. Quando o céu se move em resposta a uma oração sincera, os efeitos são visíveis no natural e no espiritual. Cadeias espirituais são quebradas, prisões invisíveis se abrem, portas trancadas há décadas são destrancadas, enfermidades começam a recuar, relacionamentos destruídos são restaurados, feridas emocionais profundas começam a cicatrizar, e aquilo que parecia impossível diante dos olhos humanos se torna realidade diante dos olhos espirituais. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Olhe para a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela vivia um tempo de vergonha e humilhação, pois não conseguia ter filhos. Naquela cultura, a esterilidade era vista como uma maldição, e Ana carregava isso como um peso diário. Ela chorava, sofria, se sentia diminuída diante de outras mulheres. Mas houve um dia em que, diante do altar do Senhor, ela decidiu que não iria mais apenas lamentar, mas iria clamar com toda a força de sua alma. A Bíblia diz que ela orava em silêncio, apenas mexendo os lábios, e que o sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava embriagada. Mas, na verdade, aquela era uma das orações mais sinceras já registradas. Ana abriu o coração, fez um voto e entregou seu sonho mais profundo nas mãos de Deus. E sabe o que aconteceu? O céu se moveu. Deus ouviu o clamor daquela mulher, e no tempo certo, ela deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. O que aprendemos com isso? Que a oração que move o céu não depende de quem está ouvindo ao redor, mas de quem está ouvindo lá em cima. Não importa se os outros não entendem, se julgam ou se ridicularizam. Quando oramos com sinceridade, Deus entende cada lágrima como uma palavra, cada suspiro como uma frase completa, e responde conforme sua bondade. Mas não podemos ignorar algo importante. A oração que move o céu não nasce de um coração dividido. Deus nos chama a orar com fé. E fé não é simplesmente acreditar que Ele pode fazer, mas confiar que Ele fará o que é melhor, mesmo que não seja exatamente como pedimos. A fé é a base que sustenta nossa oração. Hebreus 11:6 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, e quem se aproxima dele precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa confiança muda nossa postura. Deixamos de orar como quem tenta convencer Deus a agir e passamos a orar como quem se alinha ao coração dele. Passamos a dizer: Senhor, eu confio nos teus caminhos, mesmo que não entenda. Eu me rendo à tua vontade porque sei que ela é boa, perfeita e agradável. E aqui está algo que muitos esquecem. A oração que move o céu nem sempre é respondida do jeito que esperamos, mas ela sempre produz transformação. Muitas vezes, antes de mudar as circunstâncias, Deus usa a oração para mudar o nosso coração. Às vezes, oramos pedindo que Deus tire a tempestade, e Ele decide nos dar força para atravessá-la. Outras vezes, pedimos que Ele feche a boca dos leões,
e Ele decide nos dar paz para dormir no meio deles, como aconteceu com Daniel. Isso não é falta de resposta, é resposta com maturidade. Deus não é um gênio da lâmpada que cumpre todos os nossos pedidos exatamente como imaginamos. Ele é um Pai perfeito que sabe o que realmente precisamos. Quando compreendemos isso, nossas orações ganham uma nova profundidade. Não oramos apenas para receber, mas para nos conectar com o Pai. A oração se torna um lugar de refúgio, de renovação, de intimidade. E essa intimidade gera autoridade espiritual. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais sensíveis ficamos à sua voz e mais ousados nos tornamos ao orar. Começamos a orar não apenas por nossas necessidades pessoais, mas a interceder por famílias, cidades, nações. A oração que move o céu é a mesma que move a terra. Porque quando Deus responde, tudo ao nosso redor é impactado. Veja o exemplo de Elias, em Tiago 5:17 e 18. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, tinha falhas, medos e limitações como qualquer pessoa, mas orou com fervor para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. Depois, orou novamente e o céu deu chuva. Isso mostra que Deus não está procurando super-heróis espirituais para responder. Ele está procurando corações disponíveis, cheios de fé e dispostos a perseverar. Elias não apenas orou uma vez e desistiu. Ele orou, esperou, orou de novo e continuou até ver a nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando viu aquele pequeno sinal, ele sabia: a grande chuva está chegando. Hoje, talvez a sua nuvem ainda pareça pequena. Talvez você tenha orado e só veja um sinal minúsculo de mudança. Mas não despreze o pequeno começo, porque muitas respostas grandes começam de forma discreta. Continue orando, continue crendo, continue declarando a fidelidade de Deus, porque o céu já está se movendo.